Meus queridos irmãos, eu saúdo com a paz do Senhor. É uma grata alegria mais uma vez estarmos aqui para trazer até os irmãos mais uma porção da palavra do Senhor. Estamos aqui na Escola Bíblica Dominical e mais uma aula, né? Nós trazemos aqui, a qual todos os domingos temos aprendido bastante, né, com relação à palavra de Deus nesse trimestre sobre o tema Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Então, já estamos na 12ª lição dessa revista, que tem sido de grande aprendizado para nós, um aprendizado prático, né, que nos leva a querer estar mais, né, debaixo da bênção, debaixo do poder do Espírito Santo, e nos relembrando, né, nos trazendo à memória aquilo que precisamos ter. Já passamos aqui por 11 lições, né? Definição de avivamento, olhando no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na vida de Jesus, na vida da igreja, avivamento no ministério de Pedro, desculpa, também na vida de Estevão, avivamento espiritual no mundo, no Brasil, na vida pessoal, a missão da igreja e hoje, vivendo no Espírito. A nossa penúltima lição, vivendo no Espírito. E vamos ver aqui hoje o que é, né, viver no Espírito, ver o contraste da vida no Espírito, a vida na carne. Vamos aprender um pouco mais sobre isso. E a oração aqui é que o Espírito Santo lhe abra o entendimento, que você possa compreender, entender um pouco mais, e também é um chamamento, né, para que possamos viver no Espírito. Para nós que estudamos, né, para trazer a lição aos irmãos, a gente já, de antemão, já é confrontado a melhorar, não é? E o período que nós vamos tendo para estudar, a gente já vai estudando, meditando e percebendo esse confronto em nossa vida, a dificuldade e também a grande bênção, né, que nós temos quando nós conseguimos nos achegar a Deus, ter uma vida no Espírito. Então vamos passar por esse assunto hoje. Antes de iniciar, vamos fazer uma oração aqui para iniciar e vamos trazer essa lição aos irmãos nesse tempo que nos é dado e que seja de grande bênção para a sua vida como foi para a minha, né? É isso que eu espero. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade, estamos aqui trazendo a tua palavra aos teus filhos, aos teus servos. Meu Deus, que possamos entender, compreender, guardar no nosso coração, que essa palavra ache guarida em nosso coração, no nosso entendimento, para que possamos colocar em prática e vivê-la todos os dias, porque é assim que deve ser com relação à nossa vida espiritual, nossa vida após o novo nascimento, após encontrar com o Senhor Jesus. Pai querido, seja conosco, que o Senhor possa nos iluminar, nos dar graça para ministrar essa mensagem, aqueles que ouvem, que assistem, que possam ter entendimento, meu Pai querido, e guardar no seu coração. Pai amado, fique conosco, nos dê graça mais uma vez, eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, vamos então aqui avançar nessa lição. O título está aí na sua tela, lição 12, Vivendo no Espírito. O nosso texto áureo é Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito o fruto, né? O fruto, é um fruto só: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, né? É um único fruto com todas essas qualidades. Verdade prática. Os irmãos me perdoem que eu estou com um pouquinho de tosse, né? Então às vezes aqui eu vou dar uma tossir algumas vezes, mas vamos lá, né? Vamos tomando água aqui, que vai dar tudo certo. Verdade prática, o avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito, uma realidade de vida no Espírito. Então a nossa vida aqui, ela é no Espírito. Que Espírito? No Espírito Santo, né? O Espírito Santo nos dá a direção. Vamos ver isso com mais pormenores adentrando a lição. Mas aí o ponto aqui é que o avivamento espiritual traz isso, né? A gente aceita Jesus, logo após recebemos o Espírito Santo, logo após não, de imediato, né? Só nasce de novo, já é regenerada e já passa a ter vida espiritual. E então o Espírito Santo, ele habita em nós,
né? Nós somos justificados com a justiça de Cristo, através do novo nascimento, o Espírito Santo ele habita em nós, e aí então a gente passa uma vida de santificação, né? Nos santificando cada vez mais, onde a vida de santificação ela é progressiva, né? E aí, tendo o Espírito Santo, sendo avivados espiritualmente, que estávamos mortos espiritualmente, agora estamos vivos, então é um avivamento espiritual. E nessa lição a gente vem vendo, né, que a leitura bíblica, a oração, o jejum, a consagração nos traz avivamento, somos vivos. E aí o Espírito Santo nos traz essa realidade de uma vida no Espírito, como nós vamos ver aqui nessa lição de hoje. Nossa leitura bíblica em classe, ela está em Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 ao versículo 22. Então, o versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Então veja que Paulo, escrevendo a igreja na região da Galácia, ele escreve especificamente sobre algumas coisas, e como tem coisas, nem tudo cabe nesse contexto aqui, ele colocou assim, coisas semelhantes a estas. Coisas semelhantes a estas. Mas por quê? Deus aqui em sua infinita sabedoria, ele inspirou o apóstolo Paulo a colocar esse texto aqui, coisas semelhantes a estas. Por quê? Porque tinha pecados que naquele momento não existiam, mas hoje para nós existem. Por exemplo, naquele tempo não existia internet, né? Senão estaria aqui, pecados virtuais, né? Pecados que são virtuais, mas que são bem, a consequência é bem real, né? Por exemplo, o fumo, né? Não existia aqui o fumo naquela época, mas ele hoje é uma realidade que traz um dano terrível para o nosso corpo, né? E constitui esse pecado, portanto, mas não está escrito aqui, né? E por isso que tem um texto aqui acerca das e coisas semelhantes a estas. Seguindo o texto, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então veja que são coisas muito sérias com relação a esses pecados. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito então vem aqui a batalha, né, das obras da carne e o fruto do Espírito. Então a gente vê esse contraste, essa diferença. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E Paulo coloca assim, versículo 23, contra essas coisas não há lei. Quer dizer, não tem impedimento nenhum de você fazer essas obras aqui, né? Você pode praticá-las, que não há lei contra elas, você pode praticá-las à vontade, sem limite. Versículo 24, os que são de Cristo crucificaram a carne, crucificaram as obras da carne, né, com as suas paixões e concupiscências. Concupiscências é o desejo desordenado, um forte desejo, uma forte atração, uma vontade de cometer o determinado pecado. Versículo 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, se nós nascemos de novo, temos vida espiritual através do Espírito Santo, então a mensagem de Paulo é: andemos também no Espírito. Né? Se nós estamos vivos espiritualmente, agora temos que andar nele. E é essa a nossa lição de hoje. O que é o andar no Espírito. Então temos 3 objetivos para cumprir nesta lição. Destacar o que significa andar no Espírito e sua importância para a condução da vida espiritual. Apontar os aspectos que envolvem o confronto entre a carne e o Espírito. Existe esse confronto ferrenho, forte. Ressaltar os dons e o fruto do Espírito como predicados essenciais para a vida e o caráter cristão. Então temos esses 3 objetivos para cumprir nesta lição, que viremos tratar a partir de agora. Então, na introdução da nossa lição, nós temos o seguinte: o irmão que tem a sua revista em mãos, se não tem, não está em mãos, corre no armário pegar. Nós vamos ler alguns textos aqui da nossa revista e vai acompanhando que fica melhor.
né? Fica mais fácil, até você pode ir anotando, grifando, vai ficando mais fácil para o seu entendimento. Então a introdução diz o seguinte: o salvo em Cristo Jesus, desde quando aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, pode passar por diversas situações em sua vida para experimentar o avivamento espiritual. A vida cristã é uma jornada espiritual que começa no dia da conversão. Então a vida cristã começa no dia da conversão. A pessoa, quando ela aceita Jesus, ela de imediato já nasce de novo, ela nasce de novo e também de imediato já é justificado, recebe a justiça de Cristo, né? Não a justiça própria, mas a justiça de Cristo. E também ela já é santificada. Então todo esse pacote já faz parte do novo nascimento. Ela nasce de novo e já recebe essas bênçãos, né? Que alguns chamam da primeira bênção. Da primeira bênção. Então ele é já avivado espiritualmente, já tem vida espiritual, já é avivado espiritualmente. Então ele passa a viver, nascer de novo. É aquela conversa de Jesus com Nicodemos, lá em João 3. Né? Jesus fala que aquele que não nascer de novo não pode ver, não pode entrar no reino dos céus. Então aceitou a Jesus, já nasce de novo. Então começa ali. Né? Começa ali. E termina quando? Só quando a pessoa for arrebatada ou quando ela morrer. Né? Aí sim e termina essa batalha espiritual, essa jornada espiritual. Mas até lá, né? Até lá, tenho 125 anos de crente. Beleza, tá? A batalha ainda ela existe. Né? Podem ser outros confrontos do que um jovem tem, mas a batalha ela ainda existe. Né? E qual é o segredo? Perseverar até o fim. Né? Tem que perseverar até o fim, não tem jeito. Não tem jeito. Então a batalha ela existe para todos. Para todos. De novo, só vai terminar quando? Quando for arrebatado ou quando morrer. Não tem outra situação. Seguindo a revista aqui, na caminhada espiritual, o crente precisa conservar-se fiel, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Para isso é necessário andar no Espírito. E aqui é que está o ponto. Né? Não tem outra questão, meus irmãos. Não tem outro jeito. A única maneira é viver, é andar no Espírito. Porque ou a gente anda no Espírito ou nós andamos na carne. Ou estamos em Espírito ou estamos pecando. Não tem outro caminho. E os irmãos podem comprovar isso na sua própria vida. Para pensar na sua vida como cristão. Quando você está em oração, lendo a Bíblia, em jejum constante, periódico, você está tendo um bom relacionamento com o Senhor, você percebe que os seus desejos de pecar são menores. Né? Está lá, mas é menor, você se controla mais. Inclusive o temperamento faz parte do fruto do Espírito. Vamos falar disso depois. Mas quando você está no momento que você não está orando tanto, você não está lendo a Bíblia, não está jejuando, você está mais, vamos usar uma palavra aqui para ficar claro, mais desleixado com sua vida espiritual, você está mais propenso a cair em tentações, a errar e a pecar. E isso é um fato. Pode olhar na sua vida. Pode olhar na sua vida que é exatamente assim. Então, se quisermos estar não pecando, devemos andar no Espírito. É simples assim. Né? Então, orando, jejuando, lendo a palavra, buscando ao Senhor, estando nos cultos, aí sim, né, estaremos fortes o suficiente para conseguir evitar a tentação e evitar o pecado. A gente sempre fala muito na vida cristã, também na vida secular, que para nós acaba sendo junta, né? A gente fala muito em equilíbrios. Equilibrar tempo com a família, tempo com a igreja, tempo na vida, tempo nas nossas rotinas diárias, no nosso devocional, tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter no trabalho, tem que ter um equilíbrio. Mas falando de vida espiritual, falando de carne e espírito, não tem que haver equilíbrio. A nossa vida tem que ser totalmente pendente a andar no espírito.
né? Porque não tem equilíbrio com relação a isso. Não, hoje eu estou aqui em oração, amanhã não, hoje eu estou na carne, amanhã não. Isso não existe, meus irmãos. Isso aí é sempre carne, né? Ou é sempre espírito ou é sempre carne. Não tem equilíbrio nessa parte, né? Temos que ser radicais e dividir com relação a esse ponto e pender sempre para a vida no espírito. Nosso primeiro tópico é a vida no espírito. E o primeiro subtópico, andando em espírito. A lição diz o seguinte: na Bíblia, o verbo andar, isso aqui é importante, irmãos, tem um sentido figurado de viver, experienciar, praticar e conduzir na vida espiritual. Então, andar em espírito não é que a pessoa vira um fantasma e vai ser um espírito voando por aí, nada disso, né? Não é nada místico, não é nada que tem a ver com misticismo, né? Não, a definição aqui do escritor é muito clara. Tem o sentido figurado de experienciar, praticar e conduzir na vida espiritual. Então, é a prática, é a experiência, é a vida, né? É o modo de viver ali do seu dia a dia. Então, como você vive a sua vida espiritualmente? Né? É cumprindo os mandamentos e as ordenanças do Espírito. Vamos seguir o texto aqui. Por isso Paulo escreve, ele cita Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Andai em espírito, quer dizer, experiência no espírito, a prática, a vida no espírito, e aqui é com E maiúsculo, dizendo Espírito Santo, e não cumprireis a concupiscência. Eu já falei aqui, concupiscência é o desejo desordenado, o desejo forte da carne. Então, quem anda em espírito, ele não cumpre a vontade da carne. Os desejos da carne de pecar, de errar, ele não cumpre. O andar em espírito com E maiúsculo tem um significado espiritual muito elevado e profundo. É ter uma vida espiritual subordinada à direção do Espírito Santo. Então veja aqui já. É uma vida subordinada à direção do Espírito Santo. Subordinada à direção do Espírito Santo. Pautada nos ditames da Santa Palavra. Então é uma vida subordinada à orientação do Espírito Santo e pautada na Bíblia. Por quê? O que nós fazemos que não está pautado na Bíblia, consequentemente também não é da vontade do Espírito Santo. Né? Então, são esses os pontos. É ter uma vida espiritualmente avivada. Então, andar em espírito é viver, é praticar, é conduzir a nossa vida, ter experiência na nossa vida, no dia a dia ali, cumprindo a palavra de Deus e tendo a direção do Espírito Santo. Isso é andar em espírito, de um modo bem simples de falar, para a gente conseguir entender, e o modo que o escritor colocou aqui está muito prático, né? Está muito prático. Então, isso é andar em espírito. E aí vem a pergunta, que a nossa própria lição ela já nos traz no próprio subtópico, que é o seguinte: por que andar em espírito? Por que andar em espírito? E aí a nossa revista, ela pontua algumas coisas aqui, e eu queria já colocar para os irmãos aqui o seguinte, aí no slide. Para não viver segundo a carne. Nós lemos o texto aqui. Agorinha de pouco. E aí, mais uma vez, Gálatas 5,16, só que agora eu coloquei na versão NAA, né, para a gente poder ter um pouquinho maior de compreensão. O que ele coloca? Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Então veja que ponto interessante, e como a NAA dá um pouco mais de profundidade nesse texto. Um pouco mais aperta um pouco mais, né? Vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. O apóstolo Paulo dizendo aqui, a gente devemos viver, andar no Espírito, e andar sempre. Porque andar sempre traz aqui a palavra de viver no Espírito. Então é todos os dias ter aquela... O nosso pastor sempre ensina, né? O pastor Isaac sempre nos ensina com relação à rotina. Todo dia ter um horário para fazer
o nosso devocional, e assim a gente ter um encontro com o Senhor e aí viver no Espírito, na direção do Espírito Santo. Segundo ponto, por que andar em Espírito? Para fazer a vontade de Deus. O texto que está aí na sua tela, Romanos 12 e 2. E não vivam conforme, também na versão NAA, e não vivam conforme os padrões deste mundo. Não vivam conforme os padrões deste mundo. Mas que padrões então devemos viver? Os padrões de Deus, que o que está na palavra, e obedecer ao Espírito Santo, que é andar em Espírito. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer dizer, se nós andarmos em Espírito, vamos conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para fazer a vontade de Deus, desculpa, para fazer a vontade de Deus é necessário andar em Espírito. Andar em Espírito. Terceiro, por que andar em Espírito? Para ter poder para vencer o maligno. O inimigo, ele existe, ele é real, já estudamos e pela palavra é muito claro para nós, da batalha espiritual. O inimigo constantemente, a Bíblia diz que ele anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Então ele está ali procurando, né? Mas aí Paulo, em Efésios capítulo 6, ele dá uma mensagem, também na NAA, está aí na sua tela. Quanto a mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, quando nós estamos falando aqui já, lendo essa parte do versículo, já nos dá uma visão assim, de tipo assim, andem em espírito. Quer dizer, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então o diabo ele coloca ciladas, armadilhas, e essas ciladas são astutas, inteligentes, né? E para nos enganar. E aí, para poder vencer o maligno, nós devemos estar fortalecidos no Senhor. Ou seja, estar andando em espírito, vivendo em espírito. Então veja a importância, meus irmãos. Por isso que eu falei no começo aqui que não tem equilíbrio com relação a isso. Né? É sempre vivendo no Espírito. A nossa batalha ela é constante, ela é firme e constante, direto, todo dia, toda hora. Nós não podemos vacilar, né? Devemos estar sempre fortalecidos no Senhor. Mais um ponto, por que andar em Espírito? Para que andar em Espírito? Para ter alegria do Senhor. Então veja que ponto interessante, para ter a alegria do Senhor. Pode perceber na sua vida espiritual, na sua caminhada, né? Até hoje, quando você está orando mais, lendo a palavra de Deus, jejuando mais, em mais comunhão com o Senhor, o seu humor melhora, você fica mais alegre. E o que é isso? É a alegria do Senhor. Veja o Salmo 16, verso 11, que eu coloquei aí, está aí na sua tela. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Plenitude de alegria, ou seja, alegria completa. Na sua presença há alegria completa. À tua direita há delícias perpetuamente. E mais uma vez, pensa na sua vida. Quando você não está orando, não está jejuando, não está em comunhão com o Senhor, você está um mau humor danado, né? Está em casa bravo, está em casa nervosa, tudo incomoda, tudo irrita, né? Tudo parece que é problema, mas quando nós estamos orando mais, jejuando, lendo a palavra em comunhão com o Senhor, o nosso humor melhora. Nosso humor melhora. É bíblico. Na presença de Deus há plenitude de alegria, né? Então, meu irmão, isso daqui é interessante porque melhora os aspectos da nossa vida. Melhora o casamento, melhora as suas amizades, melhora no seu trabalho, né? Então, você está carrancudo, está nervosão, vai orar, vai buscar a Deus, que na presença de Deus há plenitude de alegria, ou seja, a alegria
plena. Alegria plena. O próximo subtópico, como andar em espírito. Eu já venho falando aqui, né, mas agora vamos ler aqui os textos. Como andar em espírito. A lição diz o seguinte: não é fácil andar no espírito. Como eu venho dizendo aqui, é todo dia, né? É a rotina, é todo momento. Infelizmente, a inclinação da natureza carnal, herdada de nossos primeiros pais, inerente a todos os seres humanos, faz com que busquemos as coisas que não agradam a Deus. Aqui ele colocou um ponto importante, o porquê que é difícil, o porquê dessa dificuldade. Por causa da natureza carnal que herdamos lá de Adão e Eva. Né? Adão e Eva deram lugar ao inimigo, ao diabo. Eles fizeram o que não era permitido, comeram do fruto proibido e foram expulsos do jardim. Ali eles pecaram. Né? E a natureza pecaminosa já vem dali. E os irmãos podem ver que depois deles, os filhos e toda a raça humana vem com o pecado já arraigado em si, na sua natureza. Um salmo diz assim que em pecado me concebeu minha mãe. Que não foi com um ato pecaminoso, né? Mas que a natureza pecaminosa está em nós nascemos já em pecado. Né? Essa história desses pregadores que pregam que você nasceu para vencer, não é verdade. Nós nascemos em pecado, portanto, nascemos para perder, nascemos para ir para o inferno. Nós somos vencedores quando aceitamos a Cristo. Aí sim, quando aceitamos a Cristo, nascemos de novo, somos regenerados, e aí sim, nós temos a vitória e vamos vencer. Mas por nós? Não, mas sim em Jesus. Paulo fala que em Jesus somos mais do que vencedores. Né? Então, nós nascemos para morrer. E então, a natureza, ela está em nós. Está em nós. No domingo passado, o pastor Jonas Rodrigues pregou aqui, ele é um pastor lá de Limeira, um grande professor, pregador, professor, a qual eu tive o prazer de ter aulas com ele. Ele explicou aqui, em simples palavras, num exemplo prático, com relação à natureza pecaminosa. Né? Ele falou o seguinte, que a gente ele comparou com uma bananeira, né? Que a bananeira não é uma bananeira porque ela dá bananas. E sim o inverso, né? Ela dá bananas porque ela é uma bananeira. Se ela não der bananas, ela ainda assim é uma bananeira, né? Porque a sua natureza é uma bananeira. Então ela vai dar bananas porque ela é uma bananeira. Então a gente peca, não somos pecadores porque pecamos, e sim porque a natureza do pecado está em nós. Como a natureza está em nós, nós pecamos. Né? Então tudo parte da natureza, do velho Adão, que também é chamado. Então a natureza carnal, como ela é chamada. Então essa natureza carnal, ela está em nós. Ela está em nós. E aí surgem esses desejos, né, de pecar, de errar, de fazer o que não agrada a Deus. E essa natureza carnal, ela é totalmente pendente para a vida sem Deus, para o pecado. Né? Porque teve origem lá no pecado. E aí a importância de se andar em espírito, para não cumprir essa natureza pecaminosa. Então, e aí agora a lição fala o seguinte, né, como andar em espírito. Como andar em espírito. E aqui vem os pontos. Primeiro ponto, tendo o Espírito Santo. Né? É muito óbvio isso, mas precisamos pontuar. Tendo o Espírito Santo. Versículo João 14:17. Esse texto que está na sua tela, também na versão NA. Jesus falando, é o Espírito da verdade. Desculpa. Que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. O mundo não pode receber porque não nasceu de novo. Quem nasce de novo é que pode receber o Espírito. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará com vocês. Então veja o texto que Jesus nos dá, né, que o Espírito Santo ele habita em nós. E aí que nós podemos andar e viver em Espírito. Então, primeiro ponto, temos que ter o Espírito Santo. Tem que aceitar a Jesus. Tem que nascer de novo. Tem que ser regenerado, justificado. E como eu já disse aqui, isso acontece já no ato da aceitação de Jesus.
Então, o primeiro ponto é ter o Espírito Santo. O segundo ponto, já que temos o Espírito Santo, o que é necessário é o seguinte: ser guiado pelo Espírito Santo. Romanos 8,14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, e aqui é muito interessante, meus irmãos. Os irmãos, na sua vida, na sua caminhada, né, você pode observar isso também. Eu falei que era uma lição muito prática, e aí eu vou várias vezes pedir para você relembrar da sua vida aí, né, associar com a sua vida, porque é exatamente isso. E ele nos guia nas pequenas coisas. Coisas nossas particulares, coisas do dia a dia, né? Decisões com relação a casamento, decisões se eu compro, se eu não compro, se eu vendo, se eu não vendo, decisões lá na empresa, se eu faço isso, se eu não faço, se eu falo com alguém, se eu não falo, se eu questiono, se eu não questiono, né? O que eu faço agora, né? Na profissão. Então o Espírito Santo ele nos guia em tudo na nossa vida. Por quê? Porque uma decisão errada que eu tomo, eu vou sofrer, e se eu sofrer, isso vai afetar minha vida também. E aí o Espírito Santo, ele nos guia. E pode perceber, decisões erradas que você tomou na sua vida, você não orou antes, ou não esperou uma resposta do Espírito Santo. Né? Eu já fiz decisões erradas, que não orei, e aí comprei tal coisa, e depois deu tudo errado. Né? Deu tudo errado. E decisões que a gente faz, quando nós oramos, coisas simples, que a gente vê depois desdobramentos, que Deus vai dando assim, né, continuidade, as coisas vão acontecendo, você vê, puxa vida, como é que aconteceu tudo isso? É Deus que guiou, o Espírito Santo que guiou e que te deu essa grande bênção. Então, um outro ponto, ser guiado pelo Espírito Santo, ainda mais sendo cheio do Espírito Santo. Sendo cheio do Espírito Santo. O texto que está aí na sua tela, Efésios 5, versículo 15 em diante, ele diz o seguinte: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Veja como a versão NAA, meus irmãos, ela traz o texto do apóstolo Paulo muito clara para a gente entender. Olha só, portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Seguindo. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Veja que conselho bonito, né? Bem escrito, um conselho prático. Nós devemos aproveitar o nosso tempo, viver com cuidado e compreender qual é a vontade do Senhor. Porque Paulo falou lá em Romanos que ela é boa, perfeita e agradável. Então precisamos conhecer a vontade do Senhor. O versículo 18. Ele continua. E mais uma coisa. Acho que ele fala assim, né? E não se embriaguem com o vinho, pois isso leva à devassidão. Mas deixem-se encher do Espírito Santo. Deixem-se encher. Quem nos enche é o Espírito Santo. Né? E através das nossas práticas e atitudes. Então nós precisamos orar, jejuar, ser obedientes ao Senhor, e assim vamos deixar Ele nos encher. Né? Então precisamos estar cheios do Espírito Santo. Dessa forma, a gente vai andar em Espírito. Dessa forma, nós andaremos em Espírito. E mais uma vez, né, voltando lá na definição, não é andar falando línguas estranhas, não é andar saltitando por aí, não é andar como um fantasma, né, achando que vai voar. Não, é viver, experienciar, é praticar, é conduzir a nossa vida espiritual, obedecendo ao Espírito Santo e à palavra de Deus. Então nós vamos pautar nossa vida na palavra do Senhor e na obediência ao Espírito Santo. Isso, mas alguém fala assim, mas isso é impossível. É impossível. Mas não para aquele que nasce de novo. Por isso que precisa nascer de novo e ter o Espírito Santo. Quem quiser fazer isso somente pelos seus próprios esforços, não vai ser possível realmente. Por isso, nós olhamos aqui os pontos importantes, né? Tendo o Espírito Santo, sendo guiados pelo Espírito Santo e sendo cheio do Espírito Santo. É isso, meus irmãos. Né? Não adianta querer inventar moda, né? Fazer rituais,
fazer coisas mirabolantes, é obedecer ao Espírito Santo, é aceitar a Jesus, é nascer de novo e ter uma nova vida em Cristo, né? Simples assim, sem inventar moda, né? Tem gente que quer inventar tanta coisa e faz um negócio místico, né? Faz tantos dias e tantas coisas com roupas. Meus irmãos, é mais simples do que isso, só que não é fácil de se fazer, né? Por isso precisa de esforço da nossa parte e, principalmente, ter o Espírito Santo. Nosso segundo tópico, o confronto entre a carne e o Espírito. Desculpa. Então, eu já definimos aqui um pouco, né, com relação à carne. Agora vamos ver aqui esse confronto entre a carne e o Espírito. E o primeiro subtópico é carne versus Espírito. Vamos ler aqui na lição. Em termos espirituais, é a maior luta da vida do crente salvo. A natureza carnal, herdada de Adão, é alimentada pela concupiscência da carne. Então já definimos aqui, natureza carnal, já definimos aqui, concupiscência da carne. Então essa natureza que veio de Adão é alimentada pelos nossos desejos desordenados, né, da carne. Ela se inclina para as estruturas pecaminosas criadas pelo diabo, com o objetivo de afastar os seres humanos para longe de Deus. Por isso o apóstolo João escreveu: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, há concupiscência da carne, há concupiscência dos olhos, e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Então veja, as concupiscências, né, da carne, dos olhos. Então a pessoa deseja desordenado. Olha a sequência, né? A concupiscência dos olhos, ela vê aquilo, ela vê, e aí vem a soberba, né? Tem um desejo enorme, fica cheio de si, tem aquele desejo enorme e acaba consumando o pecado. Infelizmente, muitas pessoas não querem saber de Deus. Elas são seduzidas e afastadas para longe de Deus por meio de vários instrumentos. Então as pessoas nesse mundão nosso aqui, elas são seduzidas. E aí, meus irmãos, vão pensando sempre na questão de ser cheio do Espírito Santo, viver no Espírito. Porque vivendo no Espírito, a gente não cumpre esses pecados aqui. A gente não é. A gente até é atraído, mas a gente não executa, a gente não faz. A gente não consuma esses pecados. Então veja, quantas coisas existem para nos afastar de Deus. Falsas religiões. Hoje tem muitas religiões, e muitas mesmo que são bonitas, filosóficas, traz uma aparência, traz uma atração enorme, porque é muito bonito se ver, né, do universo, né, que o universo atrai, o universo repele, você faz as coisas que o universo vai atrair, coisas que, né, as pessoas olham lá o horóscopo, né? Então, coisas que vão atraindo as pessoas. Humanismo, né? Aquela questão da pessoa idolatrar o ser humano, né? Então, a pessoa vive na academia, né? Para o seu próprio benefício. Não é errado ir numa academia, mas se você amar o seu corpo mais do que você ama a Deus, aí é um problema, né? Se você amar a si mesmo mais do que se ama a Deus e ao próximo, então aí é um problema. Né? Então a pessoa coloca o ser humano no centro de tudo e tira Deus de lado. Né? Então tudo que é feito por causa do ser humano, e aí Deus fica em segundo, ou terceiro, ou quarto plano. Né? Então precisamos Deus em primeiro lugar. Jesus disse isso, né? Do maior mandamento, né? Amar o Senhor com todas as suas forças, com todo o seu intelecto, sobre todas as coisas. Materialismo. Né? As pessoas querem mais as coisas do que a Deus, vem para a igreja buscar coisas e não Deus, né? Vive por aí a vida toda juntando coisas e esquece das pessoas, esquece do Senhor. Então, são tentações, né? A pessoa estuda, boa, é correto, passa a ter um bom salário, ótimo, né? Só que a pessoa vive o materialismo, aí passa a não dar o dízimo, a não ofertar, a não ajudar o próximo que precisa, e isso vai afastando de Deus. De repente ele se afasta de Deus por causa daquilo que ele tem.
E é algo bastante complicado. Então, a lição segue assim: como resultado, as pessoas se esquecem de Deus e procuram agradar ao diabo e à própria natureza carnal, corrompida pelo pecado. Não por acaso o apóstolo Paulo admoestou a respeito dessa luta entre a carne e o espírito. É o texto que nós já lemos. Então, é uma luta travada, né? Uma luta travada. O pastor Ciro Zibordi, ele é o escritor da nossa editora, da CPAD, um teólogo que respeito muito, admiro muito, e procuro sempre ouvi-lo. Ele fala com relação ele conta, né, uma ilustração da luta da batalha da carne e do espírito, né? Diz que tinha toda semana, né, uma briga de dois cachorros, né, um preto e um branco, né? E aí o dono do cachorro, e haviam apostas, né, nesses cachorros. E aí às vezes um ganhava, o branco ganhava, às vezes o preto ganhava, e essa briga toda semana existia. E aí alguém observou que sempre o dono também apostava, né? O dono era o dono dos dois cachorros. E aí, uma semana o dono apostava no cachorro branco, e o cachorro branco ganhava. Depois ele apostava no cachorro preto, e o cachorro preto ganhava. Então sempre do cachorro que o dono apostava, é o cachorro que ganhava. E aí, alguém percebeu isso e falou assim, perguntou para o dono: mas como que você sabe qual deles que vai ganhar? Ele falou: é fácil. Durante a semana, eu alimento o cachorro branco e deixo o outro passar fome. E aí, na briga, quem vai ganhar é aquele que eu alimentei mais. Na outra semana, eu alimento bem o cachorro preto e o outro passa fome. E aí, na luta, o preto ganha. Então, resumindo, né? Aquele que é alimentado durante a semana, ele ganha a briga. E aí é uma comparação, uma ilustração com relação à carne e o espírito. A quem você alimentar mais, esse vai ganhar a batalha. Se você alimentar mais a carne vai vencer. Se você alimentar mais o espírito vai vencer. Então, quem você alimentar mais, quem você praticar mais coisas, esse vai vencer a batalha. E eu espero que em nossa vida a carne esteja perdendo, né? Vamos nos lembrar disso. E por isso que eu falei no início da lição, que a gente é um confronto para nós, né? Uma luta diária, difícil, mas nós precisamos ter isso em ciência. Porque se nós fomos alimentando a carne, alimenta a carne, alimenta a carne, alimenta a carne, é o dia todo, né? Na televisão, tá na rua, tá conversando, tá fazendo outras coisas e nunca tá fazendo as coisas de Deus. Nunca está orando, nunca está jejuando, nunca está lendo a Bíblia, nunca está estudando a palavra, nunca está no culto, nunca está falando de Deus. Então quem que vai vencer nessa história? É lógico que é a carne. Então precisa estar atento quanto a isso. E aí o segundo subtópico, as obras da carne. Eu vou passar aqui, desculpa, mais rapidamente sobre as obras da carne, porque o apóstolo Paulo, na nossa leitura bíblica em classe, nós lemos aqui as obras da carne, né? E vamos passar por elas rapidamente. Eu coloquei aí na sua tela, ponto a ponto, né, do que Paulo enumera sendo as obras da carne, e procurei colocar uma palavra, algumas, né, do ladinho ali, para a gente poder entender um pouco mais o que seria. Então, Paulo coloca o seguinte, lá em Gálatas 5, e aí o escritor, ele separa em blocos, né, em blocos. Então vamos ter obras da carne, são práticas sexuais ilícitas, práticas religiosas, obras da carne que são de relacionamento humano e de vícios e maus hábitos. Então o primeiro bloco são práticas sexuais ilícitas, que são prostituição, impureza e lascívia. A prostituição tem relação com a imoralidade sexual, né, de venda do próprio corpo para se ter ganho, né, financeiro ou outro tipo de ganho. Então vem aí a prostituição. O segundo, a impureza no sentido sexual. Impureza no sentido sexual. Por quê? E aqui entra, meus irmãos, uma imensidão de coisas, né, pornografia, e aí vai, né, outras imoralidades sexual que traz aqui com relação à impureza. Lascívia, a lascívia tem relação com a sensualidade. Pessoa que vive atrás da sensualidade, né, tem relação com o olhar.
sensualidade, e tanto de quem consome, de quem olha algo sensual, quanto de quem sensualiza o outro. Sensualiza o outro. Então, pessoas, homens ou mulheres, que usam roupas para estimular o sexo oposto. Isso é um problema, né? Entra aqui na lascívia. Isso é obra da carne, né? Pessoas que usam roupas ou a falta de roupas, né? Para atrair o outro, estimular o sexo oposto. E não somente, meus irmãos, com roupas, mas com palavras, com atitudes. Então são coisas que vão trazer com relação a esse ponto aqui. E são obras da carne, né? Porque se alguém está na igreja tentando ter uma vida espiritual, né? Orando, jejuando, e aí está no meio de um ambiente onde as pessoas praticam sensualidade, é bastante complicado, né? Então é obra da carne. O segundo bloco, práticas religiosas. Paulo fala de idolatria, que tem relação com o culto a falsos deuses. E aqui, entenda-se deuses, imagens, deuses pode ser pessoas, pode ser o seu carro, a sua casa, tudo que ocupa o lugar de Deus de prioridade, acaba sendo um Deus na sua vida. Então, culto a falsos deuses. Feitiçarias, práticas religiosas com o objetivo de prejudicar alguém. Práticas religiosas com o objetivo de prejudicar alguém. E aí, entra aqui também algumas pessoas que querem fazer o mal para as pessoas e chegam até a orar para fazer mal para as pessoas. Misericórdia, né? Então, feitiçarias. Agora entra aqui mais coisas com relação ao mau relacionamento. Veja quantas coisas Paulo coloca, né? Inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas e homicídios. Paulo coloca muitas características aqui, muitas falando da obras da carne. Então, inimizade, falta de amizade, pessoa que dificulta amizades, né? Pessoa que não é que tem dificuldade, pessoa é tímida, tem dificuldade, pessoa que tem fala pouco e tal. Não, é pessoa que não quer mesmo, ele é briguento, né? Falta de amizade. Porfia, briga, disputa, oposição. Sabe aquele que é do contra? Está sempre, nunca, se tem uma direção que está seguindo, ele quer seguir outra, né? O do contra, oposição, disputa, briga, emulações, rivalidade, ciúme, né? Ciúme é o desejo de ter aquilo que o outro tem, rivalidade, né? Sempre competindo, né? Alguém tem uma coisa, eu quero ter mais, eu quero ser melhor, então emulações. Iras, raiva, rixa, pelejas, briga para suplantar o outro, né? Brigando para ser melhor, para ultrapassar, para pisar no outro. Dissensões, desentendimento, heresias, está no meio do povo, mas assim, trazendo falso ensino, aceitando falso ensino, isso é obra da carne. Invejas, desejo pelo sucesso do outro, e homicídios, agressão com morte. Os irmãos, vejam aqui as obras da carne. Se você comete alguma desses atos aqui, cuidado, se policie, ore mais, busque mais a Deus para parar de fazer essas obras. Acabou? Não. Vícios e maus tratos, embriaguez, o descontrole, meus irmãos, com relação à bebida, descontrole, glutonaria, ingestão excessiva de alimentos de modo desenfreado. E aqui, colocando no contexto da época, o escritor da nossa revista, ele coloca o seguinte, que existiam cultos a outros deuses, que existia orgias sexuais, e também ingestão de comida desenfreada, né? O negócio era comer desenfreadamente. Aqui não fala daquele seu domingo, né? Ou daquele churrasco, né? Que você dá uma exagerada um pouco mais, né? Aquela festa, mas aqui fala mais com relação associado a um culto, né? Associado à ingestão desenfreada, excessiva, absurda, né? Então, com relação a esse comportamento. Então, aqui, meus irmãos, estamos falando das obras da carne. E aí, Paulo,
ele fala o seguinte, né? Ele fala que ele termina falando das obras da carne, e ele fala o seguinte: e coisas semelhantes a estas, que eu falei no começo já, né? Lá na nossa leitura bíblica em classe, que outras coisas que também tem, que não estão aqui, né? Semelhante a essas. Então, as obras da carne são essas, e Paulo encerra dizendo o seguinte: que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E isso é muito sério. E a gente esquece disso. Esquece disso. É só uma briguinha. Não, eu sou ruim mesmo. Né? Eu sou ruim, eu sou briguento. Né? Aqui voltando aqui, né? Falando aqui de pelejas, de dissensões, de inimizade, de porfia, emulações, iras. Né? Então, cuidado, meu irmão, cuidado. Isso aqui não vai te levar para o céu. Isso aqui não vai te trazer a salvação. Isso daqui é problema. É problema para a sua vida e vida espiritual. Então, cuidado. Né? Se você está nessa vida, nessas obras da carne aqui, muito cuidado. Muito cuidado. Deixe isso e passe a orar mais. A viver em espírito, para não cumprir as obras da carne, que foi isso que Paulo falou. Viver em espírito e não cumprireis as obras da carne. O terceiro tópico, partindo para o final da nossa lição, o fruto o avivamento, desculpa, avivamento pelo fruto do Espírito. Nosso primeiro subtópico, o fruto do Espírito. Vamos ler aqui. Ele fala o seguinte: dons e fruto do Espírito são características essenciais para a vida e o caráter cristão. Dons e fruto do Espírito são essenciais para a vida e o caráter cristão. O fruto do Espírito, uma definição, é o seguinte: é o caráter de Cristo em nós. E aí é manifesto que jeito? Pelo fruto do Espírito. Então, se eu tenho o Espírito Santo, se eu tenho o caráter de Cristo em mim, eu vou manifestar o fruto do Espírito. Né? É uma lógica, né? Se eu não tenho, eu vou manifestar as obras da carne. Então, percebam. O uso dos dons espirituais sem a prática do fruto do Espírito pode ser apenas uma demonstração de egoísmo e exibicionismo. Nem todos os cristãos são portadores da graça dos dons espirituais, mas todos devem experimentar e testemunhar o fruto do Espírito em sua vida. Isso aqui é para todos os cristãos. É para todos os cristãos. Então, alguns sofrem em algumas coisas e outros não, mas é por isso que tem que nascer de novo e por isso que tem que estar cheio do Espírito Santo. É por isso, meus irmãos. Um cristão não pode dar bom testemunho sem a unidade do fruto do Espírito. A unidade do fruto do Espírito. São 9 características. São 9 características. Eu tenho só 2. Não existe isso. São todas. Eu tenho 5. São todas, meus irmãos. E o escritor ele escreve aqui, eu achei interessante. Ele põe assim: não pode ter gozo ou alegria e não ter benignidade, bondade ou temperança. Porque para pensar, quando você é bom com alguém, você é benigno, você é bondoso, você é mais feliz quando você faz algo para alguém. Né? Isso a própria medicina explica, né? A psicologia, né? Você libera hormônios aí que trazem sensação de prazer. Mas aqui nós estamos falando do fruto do Espírito. Então é uma questão que uma coisa depende da outra. Uma coisa depende da outra. Se você tiver o amor, o restante acontece. O restante acontece. Né? Se você tiver o amor, o restante também faz parte. Se você não é benigno, logicamente você já não tem o amor. Né? Então vamos ver aqui. Amor, gozo, paz, longanimidade, quer dizer, longânimo, né? Vamos ver depois aqui a definição. Benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Né? Então vejam que é um fruto só, meus irmãos. É um fruto só. E aí a gente normalmente usa, para ficar na nossa mente, para ajudar o entendimento, uma laranja, né? Que tem aquelas divisões ali, aqueles gominhos, né? Uma mexerica ficaria melhor ilustrada, mas ali mostra aqueles gominhos, né? Que temos ali: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então esses são os componentes do fruto do Espírito. Então vamos passar por cada um deles aqui rapidamente. Amor. Esse amor aqui é o verdadeiro amor. É o amor que vem de Deus.
né? Não é um amor de filantropia, um amor de caridade, um amor que você tem pela sua esposa, pelo seu marido. Não, é o amor que vem de Deus, amor ágape. Gozo, alegria, produzida pelo Espírito Santo, em situações que a gente está em plena dificuldade, em dificuldade enorme, em problemas que não terminam nunca, mas aquela alegria está ali, a gente é feliz, a gente é alegre. Né? Isso vem da onde? Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. A gente passa por momentos difíceis na nossa vida, passa por problemas, a gente passa por dificuldades, sejam financeiras, ou por doença, ou por qualquer outra coisa. Mas quando se tem o fruto do Espírito, o Espírito Santo, a alegria, ela está ali, irmãos. E aí quem vem de fora não entende. Fala, meu Deus do céu, você está lascado e está ficando alegre? Pois é, vem do Espírito Santo. Paz, a paz que excede todo entendimento. Né? Aquela situação que a gente não vê o que vai ser no futuro. A gente não vê o que vai ser depois, não vê saída. Mas estamos em paz, porque nós estamos baseados na soberania do Senhor e que o Espírito Santo está em nós e aí nós temos o fruto do Espírito que demonstra essa paz. Longanimidade, paciência para suportar as adversidades. E também os outros. Não coloquei aqui, mas também é uma definição. Suportar adversidades e os outros. Longânimo, longo, né? Então a luta vem, a gente não se desespera. A gente sabe que vai passar. A gente sabe que vai dar certo. Por quê? Confiamos no Senhor. O Espírito Santo ele está em nós, nos dizendo isso, que vai dar certo. Benignidade, bondoso, complacente, perdoador, fruto do Espírito. Bondade, aquele que é bom. Fé, produzida pelo Espírito Santo. Mansidão, sinônimo de brandura, de gênio afável, sossegado, dócil. Aquela pessoa que é gente boa, né? Manso, brandura, não é aquela pessoa explosiva, aquela pessoa que maltrata as pessoas, pessoa que não pensa no próximo, mas não, uma pessoa mansa, né? De gênio afável, brandura. Então, mais uma parte do fruto, e temperança, autocontrole, domínio próprio. Porque às vezes tem situações que a gente quer fazer alguma coisa, a gente quer falar, mas quando se está cheio do Espírito Santo, quando se vive no Espírito, o fruto é manifesto e vem autocontrole, domínio próprio. Já passaram pela situação, você fala assim, não sei como eu consegui, mas eu fiquei quieto. Né? Então, é o fruto do Espírito. Porque em situações normais, daria briga e haveria um problema enorme. Mas com o fruto do Espírito, Deus dá um jeitinho de te controlar, o Espírito Santo, e aí as coisas ficam numa situação boa. Né? E o último subtópico, contra o fruto do Espírito, não há lei. Quer dizer, não tem problema sobre isso, pode fazer à vontade. Amar à vontade, ter fé à vontade, ser benigno, bondoso, à vontade, longânimo à vontade, não tem problema nenhum, não há lei contra isso. Na revista, a conclusão de Paulo sobre o fruto do Espírito é impressionante. Ele afirma de modo incisivo e categórico, contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Meus irmãos, essa lição é uma lição muito prática, não é difícil de se entender, né? Mas é o que precisa da persistência nossa em viver no Espírito, em querer viver no Espírito e viver no Espírito e nós nos esforçarmos para isso. Veja o que diz Romanos 8, versículo 6. Eu vou ler aqui na versão NAA. Olha que interessante esse texto. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Veja como é sério, meus irmãos. Veja como é sério. Aquele que cumpre as obras da carne, ele vai fazendo coisas para a carne e vai deixando fazer as coisas para Deus e vai se tornando inimigo de Deus. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não
podem agradar a Deus. Não podem agradar a Deus. Veja como é sério. Veja como é sério. Perceba como o negócio é sério. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. E é por isso que Paulo fala lá em Gálatas, que aqueles que fazem as obras da carne não entrarão no reino dos céus, não terão oportunidade. Né? Então, meus irmãos, que possamos aprender nessa manhã, nos esforçar mais para vivermos uma vida no Espírito, sendo guiados pelo Espírito, orando ao Senhor, lendo a palavra, jejuando, estando na igreja, para que possamos estar avivados. Nossa conclusão? Crentes avivados são beneficiados com grandes bênçãos da parte de Deus, pois eles andam em Espírito e não andam conforme as concupiscências da carne. Além dos dons espirituais, eles têm o fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Por isso, Deus concede bênçãos em abundância sobre os crentes que andam e vivem no Espírito. E ele cita aqui o que Paulo fala, né? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, meus irmãos, a bênção é muito maior do que você imagina. A gente, às vezes, subestima Deus, né? Subestima Deus. A gente cria um cenário na nossa mente, mas Deus, ele é ilimitado. O que Deus tem para nós é muito maior do que nós podemos imaginar. É muito melhor. Né? Então, viver em Espírito vale a pena. Vale a pena. Lembra aí da sua vida, quando você começou e você orava mais, jejuava mais, lia mais a Bíblia, como era gostoso a comunhão com o Senhor e as bênçãos aconteciam. Né? E agora parece que você ora menos, não lê a palavra, e parece que tudo é empurrado, é amarrado, as coisas não andam, não desenrola. Fica amarrado mesmo. Né? E quando nós fazemos alguma coisa na direção do Senhor, vivendo cheio do Espírito Santo, parece que aquilo desamarra e as coisas andam. Né? E é exatamente assim. Né? Deus te abençoe, no nome de Jesus, que possamos compreender, entender e estar mais diante do Senhor. Ou seja, viver em Espírito. Deus te abençoe. Hoje, nosso culto à noite, 18h30. O culto aqui, meus irmãos, é sempre uma bênção sem exceções. Sem exceções. Deus está com as suas mãos estendidas para esse lugar. Você pode estar presente, que venha você, sua família, convide alguém e que o Senhor te abençoe no nome de Jesus. Vamos orar para encerrar. E meu desejo, a minha oração, que o Senhor tenha falado com você, te despertado para a sua vida, para que possamos viver melhor. E não somente viver melhor, né? Que temos a salvação, para estarmos junto com o Senhor quando a trombeta soar ou quando a morte chegar, né? Deus te abençoe no nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, te louvamos por essa oportunidade, pela palavra aqui que nós ministramos, por essa revista maravilhosa, pelos textos bíblicos que vêm ao nosso encontro, nos confrontam e nos ensinam. Meu Pai querido, que nós possamos aprender, que os teus filhos que ouvirem essa mensagem possam estar mais atentos a Ti, meu Deus. Sê conosco, nos abençoe, te louvamos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.